Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês, a presença de vocês em mais um curso online aqui que a gente está tendo pelo Sebrae. E eu imagino que vocês devam estar ansiosos para saber como vender mais e como disparar gatilhos nas pessoas para que isso ajude vocês a ter mais faturamento e a ter mais vendas, claro. Eu gostaria de me apresentar inicialmente. Meu nome é Ana Paula Zandoná, eu sou jornalista, tenho uma empresa de consultoria em marketing e também que trabalha fortemente com a área de cursos, então que é o nosso braço, a High Education. A gente trabalha bastante com essa parte então de desenvolvimento de marcas e desenvolvimento de empresas para que elas cresçam cada vez mais e para que elas tenham um maior faturamento e mais resultados. A gente trabalha com consultoria há bastante tempo, há cerca de 5 anos, e a gente vem percebendo quais foram os principais problemas e as principais dificuldades das empresas durante esse período. Com a crise e com vários outros fatores que podem influenciar, então, no faturamento e nas vendas, a gente começou a pensar de que forma a gente poderia ajudar as pessoas a, então, venderem mais. Foi aí, eu como jornalista adoro escrever e adoro procurar novas formas, então, de se comunicar, procurar novas formas, então, de desenvolver as empresas. A gente acabou estudando mais sobre gatilhos mentais e como eles podem ajudar, então, as empresas a terem mais sucesso e mais repercussão. Por isso, hoje eu trago a ideia de como que eu consigo vender mais por meio de gatilhos mentais. Primeiramente, é importante para a gente dar seguimento e eu trazer quais são os principais gatilhos, a gente entender por que utilizar gatilhos mentais e o que são eles. Primeiramente, a gente precisa entender o conceito de persuasão. Para eu conseguir convencer uma pessoa a comprar de mim, eu preciso ter elementos e eu preciso ter estratégias de comunicação que convençam essa pessoa a tomar uma decisão de consumo sobre o meu produto ou o meu serviço. Por isso, então, a persuasão é ligada diretamente com os gatilhos mentais, porque eles são parte de formas de persuasão mesmo, porque eles ajudam a gente a tomar decisões mais rapidamente de consumo. A persuasão, juntamente com o neuromarketing, que é, então, a união entre a neurociência e o marketing, estudam quais são os principais objetivos que fazem um consumidor escolher uma empresa, tomar decisão de um produto. Como nós, então, precisamos tomar essas diversas decisões por dia e, aliado ao conceito de neuromarketing e persuasão, eu trago para vocês o conceito de gatilhos mentais. Para começar, então, o que são esses gatilhos mentais? Nem todas as nossas decisões são lógicas e racionais. Nós temos jornadas de compra, nós temos jornadas de decisão, então a gente passa por vários fatores até então tomar uma decisão, fazer uma escolha. Nós passamos por diversos caminhos. Então, primeiramente, o nosso cérebro decide o que vai fazer, a decisão aparece na consciência, dá a sensação de que a gente está tomando uma decisão de forma racional e a gente age de acordo com a decisão tomada. Se a gente for para pensar, são muitas etapas até uma decisão. E em um dia só, a gente toma milhares de decisões e microdecisões. Por exemplo, a gente tem que decidir se a gente vai para a direita ou se vai para a esquerda. Se vai escrever ou se vai só assistir. Se eu vou me inscrever para a palestra ou se eu não vou. São milhares de decisões que parecem ser mínimas, mas que elas influenciam no nosso cérebro sempre. E como isso pode gerar um cansaço mental muito grande, os gatilhos mentais ajudam para que a gente tome a decisão de forma mais rápida, menos analisada. Então, eles são diretrizes do nosso cérebro que nos ajudam a tomar uma decisão e evitar o cansaço mental de pensar em tudo sempre antes de tomar qualquer decisão. Então, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre cada um deles. Eu separei uma média de 15, 14 gatilhos mentais para vocês entenderem e para vocês verem como vocês podem utilizar no negócio de vocês. Um bom exemplo para a gente já começar e vocês entenderem o que significa gatilho mental é o clássico exemplo do restaurante. Se a gente está passando na rua e a gente se dá conta, a gente quer almoçar, a gente está com fome, a gente está caminhando e a gente vê um restaurante X. Se aquele restaurante X estiver vazio, no nosso inconsciente a gente vai pensar, o restaurante não é bom porque não tem ninguém. Então a gente não vai entrar naquele restaurante. Agora, se a gente passar no restaurante do lado e aquele restaurante estiver cheio, a gente vai inconscientemente de novo pensar, esse restaurante é bom, eu vou entrar nesse restaurante porque tem muitas pessoas.
Esse, inclusive, é o gatilho de prova social que a gente vai mostrar para você, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas é só para vocês entenderem como a gente toma decisões e às vezes a gente nem percebe. Muitas vezes a gente deixa de entrar no restaurante vazio e vai para o cheio sem raciocinar, sem pensar, o que será que eu vou fazer agora? A gente simplesmente decide e entra, porque são pequenas diretrizes que o nosso cérebro precisa tomar para que a gente não se canse tão facilmente mentalmente e a gente consiga, então, tomar essas decisões, viver as nossas vidas. Por isso, vamos apresentar para vocês quais são os gatilhos e como vocês podem utilizar no negócio de vocês. O primeiro gatilho que eu trago para vocês é o gatilho de escassez. O que significa o gatilho de escassez? A gente, como ser humano, adora coisas que são poucas, coisas que são escassas. A gente, embora goste, por exemplo, de um restaurante cheio, a gente também gosta de saber, a gente gosta dessa sensação de que a gente está aproveitando uma coisa limitada, de que a gente gosta de perceber que aquilo está acabando e a gente teve a oportunidade de comprar. Por isso, a gente tem a ideia de perder para dar valor. A gente prefere, então, a gente gosta de coisas que são mais difíceis de conseguir, porque a gente faz delas coisas mais raras e valiosas. Uns exemplos que a gente pode utilizar para o gatilho de escassez é o exemplo, por exemplo, curso com vagas limitadas, produtos limitados, bônus especial para os 20 primeiros compradores, último no estoque. Essa coisa de últimos no estoque também dá a sensação de, poxa, muita gente já comprou então eu vou comprar, significa que faltam poucos, tá acabando, eu preciso comprar esse produto. Os exemplos que eu trouxe são exemplos de lojas que eles fazem, essa inclusive é da Amazon, que aparece ali, only one left in stock, apenas um restante no estoque. Essa sensação de que está acabando faz com que eu tome a decisão mais rapidamente e acabe comprando mais impulsivamente, inclusive, porque eu acabo não me dando aquele tempo de pensar, porque como só tem um no estoque, eu preciso aproveitar. Cursos com vagas limitadas, participe. Se vocês têm algum serviço ou se vocês têm alguma coisa que vocês podem utilizar como vagas limitadas, utilizem, porque isso traz essa sensação de como são poucas vagas, eu preciso comprar. Se fossem milhares de vagas, eu demoro até pensar se eu vou comprar, eu reflito e às vezes eu deixo de comprar porque eu sei que tem muitos. Se eu sei que tem poucos, eu acabo comprando mais rapidamente. O próximo gatilho é o gatilho de urgência. Ele é um pouco similar ao de escassez, mas ele é mais relacionado à questão de tempo. A gente não gosta de não poder escolher. A gente gosta, então, de ter essa chance de escolher. A gente gosta de ter um prazo, mas para a gente poder decidir se a gente vai comprar ou não. Quando alguém nos apressa, ou diz que já está acabando, ou falta pouco tempo para terminar, últimas horas, a gente acaba tendo essa ânsia de comprar mais rapidamente, porque a gente tem medo de ficar sem. O ser humano, inclusive, foi estudado que a gente prefere se arrepender de comprar alguma coisa do que a sensação de não saber como teria sido se a gente tivesse comprado. Por exemplo, se eu quero comprar um sapato e eles me dizem que está acabando, eu prefiro comprar aquele sapato sabendo que eu vou ter ele para mim, do que acabar tendo medo de daqui a pouco não ter mais. Então, como a urgência, vem essa sensação de vou comprar rapidamente então. Umas dicas que vocês podem utilizar para o negócio de vocês, só até hoje, sua última chance, hoje é o último dia, compre agora, tá acabando, últimas horas. Essa sensação de corre que tá acabando, dá essa sensação de urgência e faz a pessoa acabar tomando uma decisão. Isso eles são bem utilizados, inclusive naqueles sites de cupons de compras coletivas, como Groupon, Peixe Urbano e alguns sites de compras de cursos online, inclusive. Ali, se a gente conseguir olhar, essa oferta pode ser adquirida em até 4 dias. 4 dias ainda é bastante tempo, mas vamos supor que tivesse. Essa oferta pode ser adquirida em até 2 horas. Você só tem 2 horas para adquirir essa oferta. A gente vai ter que pensar rapidamente, decidir se a gente vai comprar e fazer essa compra. Então, a gente vai criar esse impulso, a gente vai ter esse impulso mais rapidamente, porque tem essa urgência de 2 horas para comprar. Outro exemplo, inclusive aconteceu comigo, que eu estava procurando uma oferta de carro e estava escrito ali, Aeroporto Internacional de Orlando, a procura está alta durante as suas datas e é provável que os preços aumentem. Então, ele está dizendo para mim que agora
eu tenho que ter essa urgência de comprar agora, porque se eu não comprar agora, ou eu posso não ter, ou pode aumentar o preço. Então, eles dão essa sensação de corre que tá acabando, corre que senão tu vai perder a tua chance. Então, esse também é parte do gatilho de urgência. O gatilho autoridade é muito bacana porque a gente acaba perdendo oportunidades de fazer porque a gente não percebe que ele é uma forma de nos alavancar e de fazer com que a gente venda mais. O gatilho autoridade às vezes demora um pouco mais para construir essa marca e nos cursos que a gente traz a gente também fala muito de posicionamento de marca e o gatilho autoridade é muito importante. Sempre que tiver foto em palestra, foto dando curso, fotos de qualquer coisa que mostre para as pessoas que vocês entendem do assunto, até mesmo vocês num curso se especializando ou com alguma empresa muito bacana, uma empresa grande, tirem fotos, registrem, mostrem esses momentos para os seguidores de vocês nas redes sociais, por exemplo, ou para as pessoas que compram de vocês, porque isso vai fazer com que elas percebam, poxa, se ele está nessa empresa X, significa que ele é bom. Se ele está fazendo isso, significa que ele é bom. Olha, ele está dando uma palestra. A gente tende a confiar mais quando a gente pensa que a pessoa é autoridade no assunto. Então, é legal a gente demonstrar o nosso conhecimento sobre o assunto e mostrar o quanto a gente tem essa autoridade sobre o que a gente faz. Antes, para começar a usar, claro, é interessante, se vocês ainda não têm essa autoridade nenhuma, por exemplo, para começar do zero, é bacana vocês fornecerem materiais para o público de vocês, por exemplo, um e-book, algum material útil, algum vídeo, alguma coisa que mostre vocês falando sobre o assunto. Isso vai fazer com que as pessoas percebam que vocês são diferenciados, percebam que vocês entendem, utilizar imagens de palestras, como eu falei, depoimentos de autoridades no nicho. Por exemplo, se vocês trabalham com, não sei, consultoria financeira, por exemplo, tentem pegar um depoimento de alguém que trabalha com financeiro, de alguém que é muita autoridade naquela área e peçam um depoimento para ela falando sobre vocês. Claro, tudo tem que ser de uma forma natural, não pode ser forçado, né? Mas pedir um depoimento vai fazer com que a gente perceba que se aquela pessoa está nos reconhecendo, se aquela pessoa reconheceu a empresa, significa que ela é boa e ela é autoridade. A gente tende a comprar de quem a gente acha que é autoridade. E citar as referências que vocês utilizam também é muito importante. Isso mostra que vocês estudam sobre o assunto e que vocês não apenas só falam o que vocês acreditam que é, mas que vocês também têm referência sobre isso. A gente vai assistir a um vídeo também sobre isso, que fala um pouco sobre autoridade e também para vocês entenderem o quanto isso realmente impacta na visão de vocês sobre uma empresa. Aqui vai ser a sala. Cozinha. Aqui vai ser o escritório. Closet. Daqui sai a tubulação. Sei lá, instala qualquer uma aí. Tigre. E aqui sim, o recanto do guerreiro. Sinuca, chopeira e churrasqueira. Quarto da mamãe. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Tubos e conexões custam menos de 3% da obra. Use Tigre, sucesso em mais de 40 países. A gente já está acostumado, muitos de vocês já devem estar assistindo a esse comercial falando que Tigre é autoridade no assunto. Isso acabou perpetuando os nossos cérebros que Tigre é autoridade. A gente acaba não considerando, às vezes, até outras empresas, porque a gente pensa que, não, Tigre só tem Tigre. Tigre é autoridade, Tigre entende sobre o assunto. Então, a gente acaba vinculando a autoridade a Tigre, por exemplo. Então, quando a gente pensa nesses itens para nossa casa, a gente pensa em Tigre. Se vocês conseguirem ter essa relação com o cliente de vocês em relação a como eles percebem vocês como autoridade, às vezes na cidade de vocês, no estado, já é muito importante porque eles vão acabar indo a vocês na hora de pedir conselhos ou pedir ideias ou comprar, eles vão acabar indo a vocês. Outro gatilho que é muito utilizado, inclusive esse é um dos mais utilizados pelo pessoal que trabalha com marketing de conteúdo. Na minha agência, nós trabalhamos com marketing de conteúdo há bastante tempo. E esse gatilho de reciprocidade é um que funciona muito também, é um pouco mais a longo prazo, não é imediato como alguns dos outros que eu falei aqui,
mas o gatilho de reciprocidade é muito importante porque ele vai ajudar vocês a construir autoridade, construir prova social, que a gente vai falar, e a construir outros gatilhos também, ele corrobora. O gatilho de reciprocidade é baseado na ideia de que gentileza gera gentileza. Quando a gente ajuda uma pessoa com algum problema, com alguma dor, aquela pessoa sente como se ela tivesse obrigação de comprar da gente. Por exemplo, se eu dou um conselho para uma pessoa sobre marketing, aquela pessoa acaba sentindo, poxa, olha como ela foi legal comigo, eu vou acabar comprando dela quando eu pensar em comprar alguma coisa de marketing. Se a gente ajuda aquela pessoa, se a gente dá informação, se a gente traz ideias para ela, ela acaba se sentindo na obrigação, sentindo então essa reciprocidade para comprar de ti. Por exemplo, sei lá, vocês vendem óculos de sol e vocês vieram novas tendências. Vocês trazem tendências para essas pessoas, vocês trazem informação, vocês trazem ideias de dúvidas, coisas que podem ajudar essa pessoa. Quando elas decidirem comprar óculos de sol, elas vão lembrar de vocês, que foram as pessoas que mais ajudaram ela nessa decisão de compra. Por isso, pensem como que vocês podem ajudar as pessoas. Então, vocês têm que pensar de, eu vou fazer um e-book, vou fazer um infográfico, ou então eu vou fazer um monte de dicas para essas pessoas, vou distribuir panfletos com dicas. Então, dá para vocês pensarem em diversas maneiras que vocês podem ajudar essas pessoas que o lucro vai vir como consequência. Não vai ser imediato, possivelmente, mas a pessoa vai ter essa lembrança de que vocês que ajudaram ela. Isso funciona muito nas redes sociais e no marketing digital, porque vocês podem, então, gerar conteúdos por ali. Os exemplos são amostras grátis, materiais gratuitos, pedir algum favor, por exemplo. Vocês vão receber, vocês podem se inscrever na minha lista que eu preciso, que eu quero mandar informações para vocês. Se inscrevam na minha lista de e-mails. Todos esses tipos de coisas podem ajudar as pessoas a terem uma sensação de gratidão a vocês. Então, peguem os e-mails das pessoas, os telefones, tentem fazer com que essas pessoas deem alguma coisa em troca para vocês, mas que vocês tragam uma coisa importante para elas. Exemplos. Um e-book gratuito. Como captar recursos para sua organização? Ele é gratuito, eu posso baixar a hora que for. Quando eu for me lembrar, uma pessoa de autoridade, o Nailton Kazumbá. Quando eu for me lembrar de alguém para eu comprar, eu vou me lembrar dessa pessoa, eu vou me lembrar dessa empresa. Então, isso é muito importante. Um exemplo, inclusive, foi o do Sebrae, utilizando nas redes sociais, Top Sebrae, 15 conteúdos imperdíveis para sua empresa ser top, grátis. Então, o Sebrae está dando essa oportunidade gratuita para vocês baixarem 15 conteúdos imperdíveis e, em troca, vocês vão dar os e-mails de vocês, com certeza, eles vão ter os e-mails, o que vai ajudar eles na venda posteriormente, mas isso é uma forma de ajudar vocês e depois receber alguma coisa em troca. Gatilho de prova social, então, é aquele que a gente falou sobre o restaurante, aquele que a gente disse que se o restaurante está cheio, a gente entra, se o restaurante está vazio, a gente não entra, porque a gente acaba querendo fazer o que as pessoas estão fazendo. Se eu sei que muita gente está fazendo uma coisa X, eu vou querer fazer a coisa X, porque eu quero me encaixar num grupo. Existem pesquisas feitas por Jonah Berger, que é um estudioso que eu pesquiso bastante também, que ele fala monkey see, monkey do, que é mais ou menos a ideia de Maria vai com as outras, que nós, como humanos, somos pessoas extremamente influenciáveis. Ele fez um experimento lá na Times Square, em Nova York, para ver quantas pessoas parariam atrás de uma pessoa que estava parada numa fila. Aquela fila não daria a lugar nenhum, é uma fila inútil, como pode-se dizer, era uma fila inútil e ele botou pessoas ali. Quando ele viu, criou uma fila gigantesca. Quantas vezes vocês já devem ter visto isso também? Vocês viram uma fila grande, vocês não sabem para que é e vocês entram na fila. Ou muitas vezes a pessoa que está na frente de vocês também não sabe para que é e ela também está na fila. Por quê? Porque a gente acaba fazendo o que os outros estão fazendo, às vezes sem nem questionar. Isso é uma forma de vocês entenderem o quanto o gatilho mental é forte para quando a gente quer vender alguma coisa, quanto é forte mostrar que outras pessoas fazem e utilizam o nosso produto. Esse é o exemplo do restaurante cheio e do restaurante vazio que eu falei para vocês. E também tem um exemplo de, se vocês quiserem fazer esse teste um dia na rua, também é bem legal de vocês testarem, olhar para cima. Quantas pessoas vão começar a olhar para cima depois que vocês começaram a olhar para cima? Que é o exemplo da foto que eu coloquei aqui.
Uma pessoa olha para cima, tem uma repercussão. 2 pessoas olham, tem outra repercussão. Quando vê, tem muitas pessoas olhando para a fila, para o céu, e nem sabe por quê. Às vezes não tem nada, é simplesmente porque a gente faz o que os outros estão fazendo sem questionar. Como que a gente pode utilizar isso para vender, então? O interessante é vocês utilizarem depoimentos de clientes. Isso ajuda muito o outro cliente a tomar uma decisão. Quando ele vê que um cliente falou bem sobre o teu produto, sobre o teu serviço, ele vai invariavelmente pensar bem sobre o teu produto, o teu serviço. Porque ele vê outras pessoas que já tiveram experiência contigo e já podem, então, tomar uma decisão a partir de outras opiniões. Pesquisas de satisfação, números de clientes atendidos, quantidades de unidades vendidas, pessoas usando o produto ou serviço, número de leitores no site, engajamento nas redes sociais. Principalmente quando a gente vê, nas redes sociais é um exemplo, quando a gente vê que tem um Instagram que tem muitos seguidores, a gente acaba, nossa, aquele Instagram deve ser bom, e a gente acaba seguindo. Muitas vezes a gente nem olha o Instagram depois, a gente só segue porque viu que muitos seguiram e tem conteúdo legal. Então, vocês percebem como prova social é forte. O mesmo exemplo que eu trouxe sobre o gatilho de urgência, eu trago aqui no de prova social. Nos grupos de compras coletivas, eles também dizem quantos já foram comprados. Se a gente vê que muitos já foram comprados, a gente também se sente tentado a comprar. Nesse caso, foram mais de 8 mil, quase 9 mil cupons comprados. Isso quer dizer que é muito bom, são quase 9 mil, eu também vou comprar porque eu não quero ficar de fora dessa. Outro exemplo, a mesma coisa que aconteceu comigo sobre o Aeroporto Internacional de Orlando, eu recebi um cliquezinho dizendo, um cliente reservou um carro na cidade de Aeroporto Internacional de Orlando, ali saindo do aeroporto. Significa o quê? Eu já notei que tem mais gente fazendo aquilo, então significa que deve ser bom, porque eles reservaram com a mesma empresa que eu queria reservar, mais uma pessoa confiou. Então, essa prova social é legal vocês, então, utilizarem muito nas redes sociais de vocês, no site de vocês, sempre, então, trazendo os depoimentos, os números, quantidades de clientes que vocês já atenderam, quantidades já vendidas daquele produto. Às vezes a gente compra porque a gente vê que muitos já foram vendidos. Em alguns casos, claro, às vezes a gente quer exclusividade, que a gente vai falar depois ali em outro gatilho. Mas, em muitos casos, a gente acaba, então, comprando porque vê que vários compraram também. Isso é legal também de utilizar, né, os depoimentos. Sempre que vocês tiverem depoimentos de clientes, utilizem. Ah, eu recebi um feedback pelo Instagram, eu recebi um feedback pelo WhatsApp, eu posto? Posta. Por quê? Porque significa, novamente, que se uma pessoa gostou do teu produto, se uma pessoa recomendou o teu produto, significa que ele é bom. Na nossa cabeça, mesmo que às vezes ele não seja, inconscientemente a gente pensa que um produto é bom porque ele foi recomendado por outras pessoas. Então, se vocês têm depoimentos do WhatsApp, Instagram, ou um cliente resolveu mandar alguma coisa num e-mail, faça uma forma e mostre que essa pessoa recomenda o produto de vocês, certo? O gatilho do porquê. O gatilho do porquê, como nós tomamos, a gente quer que nossas decisões sejam racionais, e nós tomamos muitas decisões, a gente gosta de respostas racionais para as nossas decisões. A gente quer entender por que a gente está fazendo tal coisa, a gente quer entender por que aquele produto e não outro, por que eu vou decidir isso ou não. Então, o gatilho do porquê é muito importante para vocês quando vocês querem fazer uma venda de um produto, mas vocês precisam explicar também como ele funciona, o que ele é, o que ele atende, quais as dores ele ajuda. Então, como vocês podem utilizar? Respondendo as principais objeções de um produto ou serviço. Se vocês têm um produto, por exemplo, que gera muitas dúvidas, ou que a pessoa se pergunta o que é, faça um post nas redes sociais, por exemplo, sobre esse produto. Explica quais são as funcionalidades, para que ele serve. Ou se vocês têm algum serviço, por exemplo, que é mais complicado de entender, vocês podem, então, ajudar essa pessoa também pelas redes sociais. Vamos supor que vocês têm um escritório de contabilidade. Selecionem quais são as principais dúvidas frequentes de um cliente, por exemplo, sei lá, o QDRE, qual o planejamento tributário, pessoa física ou jurídica. Peguem as principais, então, dúvidas sobre os seus serviços e façam dúvidas frequentes, façam posts sobre isso, expliquem para as pessoas. Isso ajuda vocês tanto no gatilho de reciprocidade quanto no gatilho de porquê.
Isso vai fazer as pessoas entenderem por que elas vão comprar de vocês. E também é importante utilizar por que você deve comprar tal coisa, por que você deve ter uma assessoria contábil, por que você precisa comprar esses óculos, por exemplo. Então, é legal vocês utilizarem essas listas também de porquê, que ajuda muito as pessoas a tomarem decisões. O gatilho de antecipação serve muito para produtos de lançamento. Um exemplo que muitas pessoas fazem, que é muito utilizado e que a gente já se deu conta, a Apple faz bastante isso. Sempre que ela vai lançar um produto, ela já começa a antecipar algumas informações, a antecipar como vai ser o produto, para que quando ele seja lançado, a gente já fique naquela ânsia de comprar o produto e a gente já entenda tudo sobre o produto. Então, não deixa faltar nenhuma informação na cabeça das pessoas. Se vocês fizerem isso, elas vão acabar se sentindo ansiosas para procurar a nova informação. Por exemplo, se eu desperto curiosidade na mente de vocês, se eu mostro que daqui a 10 dias eu vou lançar um produto inovador para vocês venderem mais. Eu aposto que vocês iam ficar me acompanhando por 10 dias para ver qual ia ser esse produto inovador que vai fazer eu vender mais. Então, é muito bacana quando vocês fazem um anúncio de alguma coisa que está por vir, explica as funcionalidades, mas deixa sempre com um gostinho para a pessoa entender o que vai ser lançado e o que vai ter depois. Planeje o lançamento do teu produto ou daqui a pouco uma renovação do teu produto, uma atualização, uma novidade, alguma coisa. Então, vocês podem realizar posts nas redes sociais, vídeos, fazer um site novo de aguarde, está vindo um novo produto. Tem várias formas de fazer com que esse produto seja atualizado ou então um novo produto e já vá começando a fazer vários teasers, como a gente chama, então esses pequenos postzinhos para instigar as pessoas. O gatilho de novidade é muito parecido com o gatilho de antecipação. O de antecipação é falando que vai ser lançado. O de novidade também é bem parecido. Então, e ele vem muito com a ideia de inovação, de tecnologia. Ele traz a ideia de que a gente gosta de ter novidades, a gente gosta de coisas novas e a gente espera por coisas novas. A Apple também faz bastante isso, porque ela lança vídeos de coisas que vão ser lançadas, de novidades lançadas, para que a gente goste de ter o novo, né? Então, o negócio tu pode, de novo, de tempos em tempos, fazer uma atualização do teu produto. Daqui a pouco dá para fazer uma ativação de um produto quando ele é lançado com pouca frequência. Por exemplo, um produto que eu vou fazer um curso esse ano, mas eu posso fazer um curso 2 vezes ao ano. Eu posso lançar um curso no início do ano e eu posso lançar um curso só no fim do ano. Então, eu posso ativar essa coisa de novidade, essa escassez também, que entra como escassez, mas de tipo, eu vou lançar esse produto, é uma novidade e só vai ter esse ano só vão ter esse ano 2 sessões, ou só vai ter uma sessão, é uma novidade exclusiva. A gente tem vários formatos de como que a gente pode fazer com que seja novidade para as pessoas, elas se instiguem a comprar porque elas querem uma coisa nova. Gatilho, relação, dor e prazer. Esse é muito importante, esse é inclusive um dos mais importantes na hora de pensar o produto de vocês. Eu lanço a pergunta, vocês podem anotar, vocês podem escrever, vocês podem botar em um post-it, mas é muito importante. Vocês sabem quais são as dores dos clientes de vocês em cada produto ou serviço que vocês oferecem? Vocês sabem o que o cliente precisa quando vocês oferecem um produto? Ou vocês só tentam enfiar o produto goela abaixo, mas nem sabem se é isso que ele precisa? É bom vocês terem uma lista de todas as dores, todos os problemas que os clientes de vocês têm e que vocês podem ajudar eles a solucionar. Então, por exemplo, se eu percebo que o cliente que eu tenho como consultora de marketing é um cliente que não sabe muito bem como fazer o marketing dele, eu vou ter que mostrar um produto que pode ajudar ele nessa dor. Eu vou ter que mostrar um produto que vai ajudar ele a planejar o marketing dele para 2019, porque ele não sabe como fazer. Então, eu vou ter que ter alguma forma de oferecer isso para ele. Por isso, a relação dor e prazer significa que nós, como seres humanos, a gente não gosta de sentir dor e a gente prefere sentir prazer. Se a gente cria um produto que ajuda o nosso cliente a diminuir a dor e aumentar o prazer, resultados, coisas assim,
isso significa que o nosso cliente vai nos dar mais crédito e ele vai perceber que nós temos uma solução para ele. Ele precisa entender que a gente tem uma solução para o problema dele. Por isso, pensem nas dores e nas soluções que vocês podem oferecer para o cliente, baseado no que eles precisam. Um exemplo disso é, se eu chego para vocês e pergunto, vocês estão sem vender há mais de 6 meses, vocês tentam, vocês vão trabalhar todo dia de manhã cedo, vocês se esforçam, vocês buscam cada vez mais aprimoramento, mas mesmo assim estão sem vender? Talvez eu tenha ativado alguma dor de vocês aí. Então, eu tenho que ter uma solução. Se eu trouxe uma dor, eu preciso apresentar uma solução. Eu tenho a solução para vocês. Com a mentoria de marketing da RAI, com a mentoria de marketing do Sebrae, vocês podem, então, ter um avanço na empresa de vocês, vocês podem ter resultados e vocês podem gerar mais vendas. O que eu fiz? Eu apresentei uma dor e eu apresentei uma solução. Então, vocês vão acabar, se vocês fizerem isso para o cliente de vocês vão mostrar para o cliente de vocês que vocês entendem a dor dele e que vocês têm como ajudar o cliente de vocês. E vocês têm uma solução. Não adianta vocês só perguntarem, vocês estão sem vender? Mas eu não tenho nada para oferecer para vocês. Não, eu tenho que ter alguma coisa para oferecer para quando vocês identificarem as dores, certo? Gatilho compromisso. Esse é bem interessante porque a gente também não percebe o quanto a gente é envolto nesse gatilho e quantas pessoas utilizam. O gatilho compromisso mostra que a empresa é muito compromissada e muito coerente com o que ela oferece. Significa que eu confio no meu produto, eu tenho certeza de como o meu produto é bom e eu vou ajudar vocês. Isso traz a ideia de que, se eu sou coerente, eu sou bem visto pelas pessoas. Por quê? Porque aquela empresa vende e ela se compromete e ela entrega. Vocês têm que ter compromisso com os clientes de vocês, claro, e alguma forma de ativar esse gatilho de compromisso seria, por exemplo, oferta garantida. 30 dias de garantia, satisfação total ou dinheiro de volta. Muitos clientes da gente e muitas empresas têm bastante dificuldade de utilizar esse gatilho porque ainda tem um pouco de receio do produto de vocês. Mas esse gatilho utilizado, por exemplo, eu te dou alguma coisa ou tu compra uma coisa minha, eu te dou o teu dinheiro de volta se tu não gostar. Isso tem duas coisas boas. Significa que aquela empresa confia muito no seu taco. 2, a pessoa acaba se comprometendo com o produto, com como funciona o produto, porque ela quer provar que teu produto é bom ou que teu produto não é bom. Eu acabo me comprometendo com o que eu tenho que fazer. Há um tempo, a Activia fez esse tipo de promoção e falou que se vocês deveriam tomar certinho, quem comprasse deveria tomar certinho os iogurtes e que se não funcionasse para o intestino regular bem, ganharia o dinheiro de volta. Com certeza o que aconteceu? Muita gente comprou, muita gente testou, alguns não deram certo, mas muitos deram certo. O que aconteceu? Ele vendeu em uma larga escala, conseguiu aumentar muitas vendas do Activia por causa disso, porque as pessoas queriam provar, afinal. Se ele está dizendo para mim que ele garante que dá certo, eu vou testar. Se não der certo, claro, ele tem algumas chances de não darem certo, mas ele tem muitas chances de dar certo. Então, é isso que importa e vocês mostram quanto vocês são coerentes com o produto que vocês entregam. Gatilho de simplicidade, um dos últimos que a gente vai apresentar aqui hoje, é o gatilho de que a gente gosta que as coisas sejam simplificadas para nós. Nós, como seres humanos, gostamos então de, como que a gente pode ser ajudado, como que aquilo pode me ajudar no meu dia a dia. Eu gosto de valorizar energia, eu gosto de valorizar tempo, eu valorizo coisas simples, especialmente na minha empresa, porque o meu cérebro quer um atalho para aquilo, ele quer alcançar o resultado, mas ele quer um resultado de forma simples. A gente não quer ter muito trabalho para conseguir um resultado. Então, a gente gosta de simplicidade, a gente gosta de simplificação, na verdade. Então, esse gatilho funciona bastante nisso. Por exemplo, sempre que a gente utilizar as palavras simples, descomplicado, rápido, coisas nesse sentido fazem com que uma pessoa pense assim, vai ser rápido, vai ser fácil, eu vou conseguir realizar, eu vou conseguir encurtar o caminho, vai dar certo. Então, a gente acaba tendo no nosso cérebro essa impressão de que as coisas mais simples, as coisas mais descomplicadas vão nos ajudar. Então, a gente também acaba utilizando várias vezes esse gatilho para conseguir atingir uma pessoa.
Então, vocês podem utilizar coisas do tipo passo a passo para iniciantes. Aqui os exemplos, descomplicando o planejamento de marketing. Poxa, se ele está descomplicando, ele vai me dar uma situação muito simples. Eu vou conseguir fazer. Então, ele também mostra essas coisas de como fazer uma coisa mais simples, guia definitivo para criar seu negócio online. O passo a passo essencial para criar seu negócio a partir do zero. Então, é um passo a passo, vai ser simples, eu vou conseguir fazer. Eu gosto de entender que as coisas são fáceis, que as coisas são simples e que tem uma solução porque eu preciso. E se for uma solução simples, melhor ainda. Porque nós, como empresários, estamos sempre correndo e a gente também, às vezes, não tem tempo para realizar tudo que a gente gostaria. Mas se a gente tem uma coisa simples para ajudar a gente, melhor ainda. O gatilho de referência. Esse funciona muito bem quando a gente quer criar promoções e quando a gente quer criar uma sensação no cérebro da pessoa de que ela está economizando mais, comprando mais coisas. Quando a gente toma uma decisão, a gente geralmente quer se basear em algum parâmetro. A gente quer saber se a gente está ganhando vantagem. Nós, especialmente como brasileiros, adoramos ganhar vantagem nas coisas. Não é mundial isso, o brasileiro ainda mais. É mundial isso, mas o brasileiro é bastante. A gente gosta de perceber que a gente está ganhando vantagem e a gente acaba comprando, às vezes, pagando mais, mas a gente está ganhando alguma vantagem. Fizeram alguns testes, inclusive na venda, tinha caído muito a venda do jornal The Economist de algum tempo, lá por 1900 e pouco, e tinha caído muito a venda. Então, eles resolveram fazer um teste. Se todos os acessos do artigo online do site custariam $59, e um ano de assinatura da revista impressa custariam $125. Eles viram que foi muito maior o número de compras de um ano de acesso. Foi quando eles, então, inseriram a terceira opção. Um ano de assinatura da revista impressa The Economist e acesso a todos os artigos online pelos mesmos 125. O que aconteceu? As pessoas compraram muito mais essa terceira opção, porque era a opção que elas perceberam que elas estariam ganhando mais vantagem de todas. Porque elas estariam tendo a revista impressa e elas estariam tendo os artigos online. Então, o que acontece? Elas acabaram valorizando muito mais a terceira opção e acabaram gastando mais também. Vocês podem pensar o que vocês podem agregar no produto de vocês que pode ajudar vocês a cobrar um pouco mais, mas que também não vai onerar muito no negócio de vocês. Então, vocês podem ter outras coisas online, produtos que são simples de realizar, produtos que não custam muito para vocês, mas que vocês podem incluir no valor e fazer com que a pessoa perceba mais valor aquilo no negócio de vocês. Então, é legal daqui a pouco vocês também apresentarem as propostas de vocês, se vocês trabalham com propostas digitais, por exemplo, 3 ou 4 propostas, apresentar assim em colunas mesmo, e daqui a pouco vocês até sinalizarem com um joinha, uma estrelinha, aquele que vocês gostariam mais ainda que a pessoa fechasse. Isso é uma boa sensação, porque daí a pessoa analisa os 3 pacotes, por exemplo, e ela designa o que possivelmente vocês querem que ela designe, possivelmente é isso que acontece, ou também a pessoa pode acabar sempre comparando. Quando uma pessoa compara, ela percebe qual pacote ela vai ganhar mais vantagem, ela escolhe o que ela vai ganhar mais vantagem. Também é legal promoções do tipo, vocês mostram o preço anterior e quanto está agora. Exemplos de, custava R$100, agora custa 50. Custava R$59,90, agora custa R$39,90. 697, agora 497. R$200 de desconto. Isso ajuda as pessoas a perceberem que elas estão economizando e que elas ganharam vantagem nisso. Mas, é claro, não dá para ser aquela Black Friday fraude que a gente tem aqui no Brasil. O dobro, o preço é metade do dobro. Não pode ser isso também, tem que ser uma proposta e um valor ok, né? Não dá para ser fraude ali. Mas é bacana vocês apresentarem quanto custava e quanto custa, quanto a pessoa está ganhando de desconto, o que ela está ganhando a mais. Então, tudo que for vantagem é bacana, porque o brasileiro adora vantagem. Com certeza, porque eu gosto e com certeza vocês também devem gostar de ter. Gatilho de exclusividade. Exclusividade traz um pouco em contrapartida aquela parte do prova social que a gente vê que está todo mundo fazendo, a gente quer fazer. A exclusividade é o que a gente quer porque poucos têm. Muita gente acaba também comprando porque poucos têm. Isso é muito da coisa do iPhone. O brasileiro também tem
um desejo pela Apple, pelo iPhone, porque poucas pessoas acabam tendo. Então, eles criam essa sensação de exclusividade, essa sensação de poucos têm, e acabam, então, trazendo esse gatilho à tona. A gente gosta de se sentir especial, a gente gosta de ser grupo seleto, e a gente gosta de saber que a gente tem uma diferença de tratamento por sermos a gente. Grupos VIPs, listas VIPs em WhatsApp, redes sociais, conteúdos exclusivos, lançamentos dos produtos para aquele grupo. Isso ajuda muitas pessoas a tomarem decisões porque elas se sentem especiais e já que eu sou especial, eu vou acabar consumindo de ti. Os exemplos são: faça parte do nosso grupo VIP, conteúdo exclusivo só para os assinantes. Não é todo mundo que vai ter esses conteúdos, só vocês. Então, eu vou acabar assinando porque eu quero os conteúdos exclusivos, mesmo que às vezes eu nem saiba do que se trata. Fórmula de lançamento versão junho de 2018. Super exclusivo, só para junho de 2018. Essa versão é exclusiva, eu recebi isso por e-mail, por exemplo. Bônus especial só por e-mail. Então, eu tenho R$273 de desconto no Hotel Urbano, porque eu recebi aquele e-mail, porque eu estou inscrita na lista deles. Significa o quê? Que eu sou especial, então só eu tenho esse bônus de desconto. E, por fim, o último gatilho que eu trago para vocês é o gatilho de surpresa. Nós também, como adoramos novidade, adoramos surpresa. Isso é muito legal, não é uma coisa que a gente pode divulgar tanto. Aliás, a gente pode arranjar algumas formas de divulgar isso, mas pode gerar fidelização e pode gerar mais boca a boca sobre o negócio de vocês. E a gente sabe que o boca a boca ainda é um marketing que funciona muito. Mesmo eu amando marketing digital, tenho plena certeza de que marketing boca a boca funciona demais. Então, as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de falar da marca de vocês quando elas viram fãs. Por isso, o gatilho surpresa ajuda muito nesse quesito. Então, quando vocês surpreendem uma pessoa, elas acabam falando bem de vocês. Então, o que acontece? Vocês podem fazer uma surpresa para o Dia das Mães, Dia dos Namorados, dá para ter algum bônus especial para quem comprar naquele dia, dá para ter um bônus especial para quem fechar até o fim da semana. Então, a gente gosta de surpresa. Um brinde, um presente no fim da compra, isso pode ser muito feito também no e-commerce. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Bônus surpresa, a gente compra alguma coisa, se a gente digita o código, a gente ganha uma surpresa. Às vezes a gente não sabe, mas a gente paga para ver só porque é uma surpresa. Esse é legal também porque é nas redes sociais, então eu também posso transferir tantos pontos e ganho 30% de bônus. Surpresa? Também não sei. E esse é bacana, que é uma loja de cosméticos, a Sephora, que é ali, ganho uma surpresa NARS, mais um mini primer, então eu tô ganhando uma surpresa, mais um outro presente, comprando tantos reais. Então, isso é bacana, porque eu vou me instigar muito a saber qual é a surpresa, e geralmente tem que ser uma surpresa legal, uma surpresa que vale a pena, e uma surpresa que vale a pena ser compartilhada, porque as pessoas também vão querer trazer outros, se for bacana o produto de vocês. Por isso, os gatilhos mentais, eles funcionam muito, tanto na esfera digital quanto na esfera offline. Não é apenas exclusivo para quem quer mexer nas redes sociais e nos sites. Ele funciona muito bem também para quem trabalha com o boca a boca. Assim como eu falei do restaurante cheio, do restaurante vazio, tem muitas formas de a gente conseguir deixar nossa loja cheia, de a gente conseguir vender mais usando esses gatilhos, porque afinal são eles que nos ajudam as pessoas a tomar decisões de compra. Com certeza vocês já devem ter sido impactados com alguns desses gatilhos sem nem perceber, porque a gente faz isso, a gente utiliza os gatilhos e às vezes a gente não percebe. Mas agora, vocês tendo consciência deles, vocês vão ver que vocês conseguem desenvolver muito mais a empresa de vocês e as coisas, e as lojas, e os produtos e os serviços de vocês. Tem uma indicação de livro muito bacana para quem quiser ir mais a fundo sobre persuasão e gatilhos também, que é Armas de Persuasão, Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar. Esse livro é excelente, então ele ajuda muitas pessoas nas vendas e nesse quesito que as pessoas precisam melhorar, porque venda é uma coisa que a gente nunca se cansa de saber, né? Quanto mais a gente tiver dicas sobre venda, melhor. Então eu agradeço muito a participação de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar por aqui, que a gente vai trazer agora algumas dúvidas e algumas perguntas, então, que vieram durante a palestra. Agradeço muito a presença de vocês. E agora vamos
Tá. Ali tem uma pergunta da Stefânia, eu acho. Qual o melhor gatilho, ou seja, o mais recomendado para vendas no site de bolsas e carteiras? Muitas coisas, acho muito legal essa parte de e-commerce, se tu trabalha bem fortemente com o e-commerce, é bacana. Eu vi que tem uma tua ali embaixo também, vendas no varejo, bolsas e moda íntima, é a mesma pessoa, tá? Isso é bacana porque esse tipo de produto, tanto no varejo, quanto no e-commerce, quanto no presencial, tem muitas formas de divulgação, então, de utilização dos gatilhos mentais. Gatilhos que podem ser utilizados muito, essa ideia do gatilho de escassez. Então, essa coisa de tem poucos em estoque, tá acabando. Promoções, então, que dá para ser feito. E-commerce, as pessoas, elas buscam muito promoção ainda. Então, é bacana de, às vezes, ter algum bônus, surpresa, ter a sensação de que a pessoa está levando vantagem ali, é legal. Então, também dá para ser feito ali daquela forma. Trabalhei uma vez com e-commerce de produtos cosméticos. Ele começou a dar muito mais certo quando a gente começou a oferecer bônus para essas pessoas. Podiam ser frete grátis, podia ser um presente, podia ser um bônus surpresa. Então, quando a gente começou a trabalhar mais fortemente com isso, começou a ter mais retorno. Por quê? Porque existe muita concorrência que faz isso. Então, a gente está imerso numa concorrência muito grande, de grandes marcas que trabalham com isso muito forte. Então, a gente acaba tendo que entrar nessa disputa um pouco também. Não a ideia de baixar o preço, mas o que a gente pode agregar no valor. O interessante também seria ter um blog, inclusive, investir na parte do marketing de conteúdo para conseguir a questão da reciprocidade, sobre investir no marketing de conteúdo no digital mesmo. Tem um blog falando sobre tendências, falando sobre dicas, sobre coisas que as pessoas podem comprar mais, de como elas podem se beneficiar, dúvidas frequentes. É legal de ter tudo isso bem completo no blog, porque isso ativa realmente o gatilho de reciprocidade. Eu sinto que aquela pessoa, então, eu tô sendo ajudada por uma loja que podia estar só querendo me vender, mas ela quer me ajudar também. Então, eu acabo querendo comprar dela. Esse gatilho também é bem legal de utilizar, o gatilho, então, de reciprocidade. Mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Trabalho com marketing digital, mas não tenho muitos números em seguidores nas mídias. Mesmo assim, os gatilhos funcionam? Sim, funcionam. Funcionam mesmo. Já trabalhamos muito com marketing digital em empresas pequenas, empresas que tinham muitos poucos seguidores. E muitos poucos, eu digo 400 seguidores, 300 seguidores. E a gente já conseguiu ver funcionar, especialmente o gatilho de reciprocidade de prova social. O que é legal de ir fazendo? Pegar, então, depoimentos dos clientes, sempre que vender o produto, não sei com o que tu trabalha, mas se tu conseguir depoimentos sobre a tua venda do teu produto, seria muito legal eu conseguir postar nas redes sociais. Trabalhar bem fortemente essa parte de reciprocidade, então, de criar novos conteúdos para ajudar as pessoas, seria muito bom. Então, quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais elas se sentem nessa obrigação, como eu falei ali, né? Essa parte de autoridade também, então, falar bastante sobre o teu produto, mostrando autoridade é muito legal. Dicas, assim, bem à parte, mas com marketing digital que funcionam muito, são vídeos. Vídeos têm funcionado muito, porque as pessoas geram essa empatia com a pessoa, então ela acaba sentindo que... E no vídeo a gente acaba tendo um pouco mais de noção que aquela pessoa quer nos ajudar. A gente não pensa tanto no vídeo que é tanta venda assim. A gente se relaciona com a pessoa. Então o vídeo é muito importante. Um gatilho que pode ajudar muito de prova social com qualquer pessoa que trabalhe com marketing, seria muito bom a parte do gatilho de prova social utilizando influenciadores. Isso também pode ajudar muito para vários setores. Então, dá para utilizar influenciadores falando do teu produto. Isso vai ativar o gatilho de prova social. Que se tem alguém falando sobre o meu produto, significa que é bom. Pode ativar, inclusive, o de autoridade, porque se tem alguma pessoa que entende sobre o produto, falando bem do meu produto, eu também vou acabar querendo
comprar de ti, né? Então, tem várias formas que dá para utilizar, independente do número de seguidores. Porque influenciadoras vão ajudar muito a aumentar o número de seguidores, com certeza. Mas esses gatilhos de reciprocidade com materiais, com dicas e ajuda vai ajudar muito. E vocês também, claro, sempre podem fazer patrocínios e impulsionamentos e coisas do tipo para cada vez mais ter destaque ali também nas redes. Próxima pergunta. A Júlia Nunes perguntou se os gatilhos podem ser usados para qualquer tipo de venda, aquelas mais simples e as mais complexas, e se existe algum que seja indicado para vendas mais complexas. Meu serviço tem um valor muito alto e minha venda demora meses para acontecer. Júlia, eu imagino que sim, quando o produto tem um ticket médio muito alto, a gente acaba tendo muito mais dificuldade de vender. Não é só fazer promoção, né? Não é só fazer esse tipo de coisa, porque não necessariamente funcionem. Aliás, muitas vezes não funciona porque a pessoa para de perceber valor agregado, né? O que é legal em vendas complexas? Esse de vendas complexas vai ser transmitir muito e trabalhar muito o marketing de conteúdo mesmo. Então, vai ser o mais utilizado para ti, vai ser o gatilho de reciprocidade, que tu vai acabar dando informações. Acredito que tu deva ser da área de serviços, então, porque se o valor é mais alto e seja uma venda mais complexa, que tu precisa explicar o produto, que seja aquela venda que tu precisa estar na frente da pessoa, possivelmente deve ser isso. Então, é interessante esse de reciprocidade, de autoridade, de prova social. Esses são os mais utilizados para serviços e para vendas mais difíceis, porque é uma construção. Tu vai ter que trabalhar, então, com a ideia de construção de autoridade, construção de marca e construção de posicionamento. Por quê? Porque a pessoa não vai comprar de ti assim, se é uma venda mais complexa e se é um valor mais alto. Ela vai ter que confiar em ti, a jornada dela vai demorar um pouco mais, sim, mas tu vai ter que ter muito embalado vários conteúdos para essa pessoa. Ela não pode decidir comprar de ti assim. Ela vai ter que decidir comprar de ti a partir do teu conteúdo sobre o teu produto, sobre o teu serviço, sobre dicas, sobre tendências, sobre números, falando com autoridade sobre o assunto, então fazendo palestras sobre isso. Um gatilho que é muito legal de fazer é oferecer, às vezes, palestras gratuitas, tanto online quanto em grandes empresas, sobre o teu serviço. Isso vai ajudar muito, porque as pessoas começam a te enxergar como autoridade, mesmo que a palestra seja gratuita, ela vai ter uma chance, então, de te conhecer, de conhecer o teu produto, de conhecer a tua empresa. Então, o gatilho de autoridade, esse gatilho ajuda bastante quando o serviço e a venda é mais complexa. Então, reciprocidade, conteúdos e materiais ricos para as pessoas entenderem da tua empresa, autoridade, palestras online, palestras gratuitas, bastante estudo e bastante demonstração do estudo pelas redes sociais, pelos posts, pelas divulgações da tua empresa, não sei se talvez site também. E a parte de prova social, pegar depoimentos e pegar coisas que tenham a ver para mostrar para as pessoas que já pessoas consumiram aquilo. Um exemplo que eu posso te dar é o próprio exemplo da nossa empresa. A consultoria e, às vezes, a mentoria, ela tem um alto valor agregado, ela é uma venda mais demorada, é uma venda mais difícil, porque eu preciso que a pessoa compreenda qual é a dor dela, que ela compreenda que ela precisa de uma solução para a dor dela, eu preciso que ela compreenda que eu entendo daquilo e que eu posso ajudar. Então, eu vou ter que ter bastante cuidado e eu vou ter que cercar bastante aquela pessoa com vários conteúdos, com várias palestras, com várias formas de ajudar. E até pensando no gatilho de relação dor e prazer, também trazendo várias soluções para ela, ela vai confiar mais em mim e vai acabar comprando de mim. Mais uma pergunta, vamos ver aqui. Aqui, o Vanzar, acho que é isso, falou, o mercado amadurece e os gatilhos vão se tornando menos eficientes com o tempo. Quais as referências para buscar novos gatilhos? Sim, eles vão, às vezes eles se tornam um pouco viciados, porque as pessoas, quando elas começam a se dar de conta, elas começam a perceber que é um pouco manjado já.
Ainda mais quando a gente já está mais ligado na parte ali de neuromarketing, na parte de gatilhos mentais. Como é que a gente pode, então, procurar mais sobre gatilhos? A gente pode começar cada vez mais a estudar a dor do cliente mesmo. Eu estou focando bastante nisso, mas isso tem dado bastante certo. E quanto mais a gente conseguir focar na dor do cliente, quanto mais a gente conseguir entender do que ele precisa, mais fácil vai ser a gente conseguir reverter aquilo num gatilho. Porque a gente, sabendo muito bem a dor dele, a gente consegue utilizar gatilhos de outras formas, os mesmos inclusive, mas de outras formas, sem que fique manjado. Então, se eu entendo muito bem que a dor do meu cliente é não saber fazer o marketing dele, porque ele não tem tempo, eu vou começar a pensar em várias soluções, em vários gatilhos para conseguir fisgar aquela pessoa, porque vai variar muito mesmo da dor do cliente. Então, se a gente conhecer sempre a dor que ele tem e atualizadamente, porque de uma forma ou de outra, as dores elas também se atualizam, elas mudam, os clientes mudam, uma hora é tempo, outra hora é dinheiro, outra hora é, sei lá, necessidade, eles vão mudando as dores deles e a gente precisa estar muito ciente da dor do cliente naquele momento, naquela situação, e aí conseguir criar gatilhos que correspondam a essa dor, que correspondam a soluções para ele. Então, a gente vai ter que sempre estar criando formas. Se hoje o gatilho dele é dinheiro, por exemplo, o problema dele é dinheiro, a gente vai ter que procurar gatilhos para que aquele dinheiro não seja o grande problema na hora de comprar da gente. Ou se o problema dele é tempo, eu vou ter que fornecer coisas muito rápidas e descomplicadas para que ele consiga entender que eu entendo a dor dele e que eu tenho a solução para ajudar ele. Então, a gente precisa se atualizar também, sempre quais são as dores dos clientes, sempre de que forma que vocês vão se posicionar e quais são as soluções para os problemas, que daí vocês conseguem gerar novos gatilhos e novas soluções. Deixa eu ver... Dica para lojas de roupas infantis nas redes sociais. Muito legal essa, a gente trabalha muito tempo com gestão de redes sociais, acho que uns 4 anos com redes sociais, e hoje a gente trabalha muito para ajudar as pessoas com as redes sociais mesmo. Então, essa parte de dicas de redes sociais ficou bem legal. Roupas infantis, né? Então, a gente também tem muita coisa que dá para fazer. Dá para utilizar muitos gatilhos, dá para utilizar especialmente a questão emocional, né? Então, a gente consegue apelar para mães, apelar para pais. Em primeiro lugar, a gente precisa entender quem são os nossos clientes, né? Que os nossos clientes não são as crianças, às vezes a gente pensa muito nisso. Se for muito criança, claro, se for criança ele já é o nosso cliente, sim, mas ele é muito parte decisor, mas o pai é um dos principais para tomar a decisão final ali, então a gente vai ter que ter essa noção. Então a gente vai ter que ativar muitos gatilhos no pai e na criança, no pai especialmente nas redes sociais ali, que daí a gente vai trabalhar com gatilho de prova social, com influenciadores, a gente pode utilizar, que tem influenciadores mirins. A gente pode utilizar muitos gatilhos, então, de reciprocidade também, de dicas e tendências que a gente pode trazer. A gente pode utilizar gatilhos de urgência, de antecipação. Então, essa parte de varejo, de loja infantil, é muito diversificado. Eu acho que é muito legal de utilizar vários desses gatilhos e ver também quais funcionam. Redes sociais são muito baseadas em testes, então nem sempre funciona uma promoção para vocês. Às vezes funciona, mas também a gente tem que se perguntar se a gente quer o cliente da promoção ou se a gente não quer. Então a gente tem que ter muita noção de quem é o nosso público-alvo, qual o posicionamento a gente quer tomar e quais são os gatilhos que vão funcionar para o meu cliente. Aí eu testo, eu vejo se funcionou, se não funcionou e como que eu posso me valer dos gatilhos para aquela situação. Acho que é a última pergunta. Não, tem mais aqui. Do Augusto Neto. Tenho uma hamburgueria e sou inseguro quanto a postar elogios e recomendações de clientes. Vale a pena? Sim, vale a pena. Vale muito a pena. Essa parte especialmente porque é de alimentação, é um serviço, é uma experiência, vale muito a pena postar. A gente fica um pouco inseguro porque às vezes a gente acha que a gente está se achando, que a gente vai postar e vão ficar achando que a gente só quer se mostrar, mas não, é muito importante porque eu posso
simplesmente ser impactada por uma referência, por uma recomendação. Eu posso ver a recomendação da fulana e, nossa, ela disse que é boa, eu vou lá. Um bom exemplo disso é o TripAdvisor. O TripAdvisor, muitas pessoas, o site, né? Muitas pessoas deixam de ir nos lugares ou vão nos lugares dependendo das recomendações que as pessoas dão. Então, o que acontece? Se, por exemplo, no TripAdvisor tivessem recomendações negativas da tua hamburgueria, possivelmente eu não iria. Mas, se tu tiver também muitas recomendações positivas, se em contrapartida houver muitas pessoas falando coisas boas de ti, eu vou acabar querendo ir. E mesmo que seja uma, 2 recomendações, acho que vale muito a pena postar sim, porque isso vai ativar o gatilho de prova social, isso vai ativar a questão de se tem alguém dizendo que é bom, eu vou ir. Então, vale a pena postar sim, pode postar sem medo, que é muito importante. Postar no Instagram, no Facebook, às vezes se tiver site também é legal. Então, sempre ter essa utilização é muito bom. Então tá, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês durante essa tarde de hoje, que a gente pode aprender bastante sobre gatilhos mentais. E muito obrigada, um abraço.